Amanhã, no pequeno café, moveu-se silenciosamente até um homem grande deliberadamente bateu em uma mesa de canto. Café espirrou pela camisa do homem sentado lá. Risadas irromperam. Alguns clientes juntaram-se como se fosse diversão inofensiva. O homem na camisa molhada não gritou. Ele não argumentou. Ele levantou-se lentamente e travou olhos com aquele que o atingiu. Aquele olhar cortou através do barulho. O café inteiro ficou em silêncio em uma única respiração. Ninguém moveu-se. Ninguém falou. Quem era este homem? O homem na cabine de canto tinha chegado cedo. Ele escolheu aquela mesa por uma razão. Suas costas estavam para a parede. Ele podia ver a entrada e a sala inteira sem virar a cabeça. Velhos hábitos permaneceram muito depois da necessidade deles desaparecer. Ethan Cross sentou com suas mãos enroladas em volta de uma caneca de café preto. Ele vestia uma Henley cinza desbotada e jeans que tinham visto dias melhores. Nada sobre ele sugeria que ele queria conversa. Seu rosto carregava o tipo de quietude que veio de anos de observar e esperar. 44 anos de idade, magro, nada notável para qualquer um que não sabia onde olhar. O relógio em seu pulso esquerdo não era o tipo vendido em shoppings. Era de emissão militar, arranhado, funcional, o tipo de coisa que um homem guardava porque tinha passado pelo que ele tinha passado. Ele não estava lendo. Ele não estava rolando seu telefone. Ele estava simplesmente lá, presente. O café era pequeno e de propriedade local. O tipo de lugar onde o café era forte. E os pastéis vinham de uma padaria a 2 quarteirões de distância. Ethan gostava porque era silencioso nas manhãs. Ele podia pensar aqui. Ele podia respirar aqui. Ele podia esquecer por um pouco de tempo que o mundo tinha uma vez exigido tudo dele e que ele tinha dado de bom grado. Seu telefone zumbiu na mesa. Ele olhou para baixo. Um texto de sua filha. Ela tinha 12 anos. O nome dela era Lily. A mensagem era curta. Não esqueça. Pegar às 3h15. Amo você, pai. Ele digitou de volta com uma mão. Eu não vou esquecer. Amo você também. Ele colocou o telefone para baixo e olhou pela janela. Lily era a razão pela qual ele ainda estava aqui. Ela era a razão pela qual ele tinha se afastado de todo o resto. A mãe dela tinha morrido quando ela tinha 6. Câncer, rápido e brutal. Ethan tinha estado no exterior quando começou. Pelo tempo que ele chegou em casa, os médicos já estavam falando sobre meses em vez de anos. Ele deixou o serviço 3 semanas após o funeral. Ninguém argumentou. Ninguém pediu para ele ficar. Eles entenderam. Criar uma filha sozinho era mais difícil do que qualquer coisa que ele tinha feito de uniforme. Não havia objetivos claros, nem equipes, nem apoio. Apenas ele e uma menininha que chorava no meio da noite e fazia perguntas que ele não sabia como responder. Ele aprendeu. Ele adaptou-se. Ele tornou-se o tipo de pai que trançava cabelo antes da escola e sabia os nomes de todos os amigos dela e aparecia em todo jogo de futebol, mesmo quando ele estava exausto. O café começou a encher. Era sábado de manhã. Famílias entraram com carrinhos de bebê. Estudantes universitários reivindicaram mesas e espalharam laptops. Uma fila formou-se no balcão. O nível de ruído subiu. Vozes sobrepuseram-se. Uma máquina de expresso sibilou. Alguém riu muito alto. Ethan não se importou. Ele tinha aprendido a filtrar som, a separar o que importava do que não importava. Ele terminou seu café e considerou pedir outro. Isso foi quando Miller entrou. Ethan o reconheceu. Todos que vinham aqui regularmente reconheciam Miller. Ele era o tipo de homem que se certificava que você o fizesse. Alto, ombros largos, final dos 30. Ele vestia uma jaqueta de couro mesmo que não estivesse frio o suficiente para uma. Ele moveu-se pelo café como se ele o possuísse. Barulhento com direito, o tipo de pessoa que acreditava que o mundo lhe devia espaço e atenção simplesmente porque ele exigia isso. Miller tinha o hábito de empurrar limites. Ele cortava a fila.
Ele falava por cima das pessoas. Ele fazia piadas à custa dos outros e esperava que eles rissem junto. A maioria das pessoas o fazia. Era mais fácil do que confronto. Ethan o tinha visto antes. Ele tinha observado a maneira como Miller tratava a equipe, a maneira como ele se inclinava muito perto quando falava com mulheres, a maneira como ele se fazia o centro de cada sala que ele entrava. Ethan tinha ficado fora disso. Não era da sua conta. Ele estava apenas lá para o café. Miller passou pelo balcão sem pedir. Ele escaneou a sala. Seus olhos pousaram em Ethan. Algo mudou em sua expressão. Talvez fosse tédio. Talvez fosse a necessidade de provar algo. Ethan não desviou o olhar. Ele simplesmente encontrou o olhar de Miller e o segurou por um segundo antes de retornar sua atenção para sua caneca vazia. Miller mudou de direção. Ele caminhou em direção à cabine de canto. Seu passo era deliberado, confiante. Ele moveu-se entre as mesas sem se desculpar. Uma mulher com um laptop teve que puxar sua cadeira para deixá-lo passar. Ela não disse nada. Miller não a reconheceu. Ethan o viu vindo. Ele não moveu-se. Ele sentou perfeitamente quieto. Suas mãos permaneceram na mesa. Sua respiração permaneceu uniforme. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele tinha visto homens como Miller antes. Homens que confundiam silêncio com fraqueza. Homens que precisavam dominar porque não tinham mais nada. Miller alcançou a mesa. Ele não parou. Ele virou seu corpo no último segundo e bateu seu quadril no canto dela. O impacto foi forte, intencional. A mesa sacudiu. A caneca de Ethan tombou. Café derramou pela superfície e gotejou em seu colo. O líquido ainda estava quente. Ele encharcou o jeans e espalhou-se pela sua coxa. Miller recuou e olhou para a bagunça. Ele sorriu. Não era o tipo de sorriso que sugeria desculpa ou constrangimento. Era o sorriso de alguém que tinha acabado de fazer exatamente o que ele pretendia fazer. "Uou!" Miller disse, sua voz carregou-se pelo café. "Minha culpa, cara, não te vi lá." A mentira era óbvia. Todos a 10 pés tinham visto o que aconteceu. Miller tinha caminhado diretamente para a mesa. Não houve acidente nem erro, apenas um homem testando outro homem para ver o que ele faria. Ethan olhou para o café espalhando-se por seu jeans. Ele olhou para a poça formando-se no chão. Então ele olhou para Miller. Ele não falou. Ele simplesmente esperou. O sorriso de Miller alargou-se. Ele olhou ao redor da sala. Algumas pessoas estavam assistindo agora. Alguns pareciam desconfortáveis. Outros pareciam curiosos. Um homem perto da janela tinha seu telefone fora. Miller alimentou-se da atenção. Ele virou-se de volta para Ethan e encolheu os ombros. "Você deveria provavelmente limpar isso", Miller disse. Ele não fez movimento para ajudar. Ele não fez movimento para sair. Ele apenas ficou lá, observando, esperando por uma reação. Ethan sentiu algo apertar em seu peito. Não era raiva. Ainda não. Era a coisa que veio antes da raiva. A calculação silenciosa se uma situação valia o custo de responder. Ele pensou em Lily. Ele pensou na promessa que ele tinha feito a si mesmo quando a mãe dela morreu. Ele estaria lá. Ele ficaria fora de problemas. Ele não deixaria velhos instintos puxá-lo para lugares que ele não podia se dar ao luxo de ir. Mas isso não era sobre instinto. Isso era sobre dignidade, sobre a linha entre manter a paz e permitir-se ser desrespeitado na frente de uma sala cheia de estranhos. Ethan tinha se afastado de muitas brigas. Ele tinha engolido muito orgulho. Ele tinha aprendido que ser um bom pai às vezes significava ser o homem maior, mesmo quando doía. Isso parecia diferente. Isso não era um estranho esbarrando nele por acidente. Isso não era um mal-entendido. Isso era deliberado, público, um desafio embrulhado em uma falsa desculpa. E se ele não fizesse nada, Miller faria isso de novo para outra pessoa, para alguém que não podia lidar com isso da maneira que Ethan podia. Ele levantou-se lentamente, cuidadosamente. Ele não escovou o café de seu jeans. Ele não estendeu a mão para guardanapos. Ele simplesmente levantou-se à sua altura total
e olhou Miller nos olhos. Ethan não era tão alto nem tão largo, mas algo na maneira como ele se postou fez Miller dar um meio passo para trás antes que ele se pegasse. O café ficou quieto. As conversas não pararam todas de uma vez. Elas desvaneceram uma por uma. Pessoas notaram a quietude e a tensão. Os dois homens encarando um ao outro no canto. Até a máquina de expresso pareceu pausar. Ethan falou. Sua voz era baixa, controlada, cada palavra deliberada. Você precisa ir embora. Miller piscou. Ele tinha esperado raiva, talvez gritos, talvez um empurrão. Ele não tinha esperado isso, a calma, a certeza. Ele recuperou-se rapidamente. Ele forçou uma risada e olhou ao redor da sala novamente. Ou o quê? Miller disse. Ele abriu os braços amplamente como se estivesse convidando aplausos. Você vai me fazer? Ethan não respondeu. Ele apenas esperou. Suas mãos permaneceram aos seus lados. Seu peso permaneceu equilibrado. Ele não estava ameaçando. Ele não estava agressivo. Ele estava simplesmente presente, imóvel. Uma parede que Miller não tinha esperado atingir. A escolha era de Miller agora. Ele podia ir embora. Ele podia desescalar. Ele podia rir disso e deixar Ethan em paz. Mas homens como Miller não iam embora. Não quando pessoas estavam assistindo. Não quando ir embora parecia perder. Miller deu um passo mais perto. Ele invadiu o espaço entre eles. Perto o suficiente para Ethan poder cheirar a colônia. Perto o suficiente para deixar a maioria das pessoas desconfortáveis. Perto o suficiente para forçar uma reação. Ethan não moveu-se. Ele não se encolheu. Ele ficou exatamente onde ele estava e olhou para Miller com o tipo de paciência que vinha de saber como isso terminaria. De uma maneira ou de outra, era apenas uma questão de tempo. O espaço entre eles sentia-se menor do que era. Miller ficou perto o suficiente para Ethan poder ver a veia pulsando em seu pescoço. Perto o suficiente para cheirar a mistura de loção pós-barba e arrogância. A postura era destinada a intimidar, a forçar um passo para trás, a estabelecer domínio através da proximidade sozinha. Ethan não moveu-se. Seus pés permaneceram plantados. Seus ombros permaneceram nivelados. Ele tinha estado em piores posições com piores homens em piores lugares. Isso era uma cafeteria no meio de uma manhã de sábado. Isso não era Fallujah. Isso não era Kandahar. Isso era apenas um homem que nunca tinha aprendido a diferença entre força e bullying. A mandíbula de Miller apertou-se. Ele tinha esperado algo até agora. Um empurrão, uma voz elevada, algum tipo de escalada da qual ele podia se alimentar. Em vez disso, ele não obteve nada. Apenas um homem parado na frente dele com o tipo de quietude que veio da certeza absoluta. Isso o desequilibrou. Ele cobriu isso com um escárnio. Você é surdo ou algo assim? Miller disse. Sua voz estava mais alta agora, destinada à audiência. Eu te fiz uma pergunta. Ethan deixou a pergunta pairar no ar. Ele estava contando em sua cabeça, não por raiva, por treinamento. Ele estava medindo distâncias, calculando ângulos, identificando saídas. Era memória muscular automática. O tipo de coisa que acontecia sem pensamento consciente quando uma situação passava de desconfortável para potencialmente perigosa. Ela estaria em casa agora, provavelmente ainda de pijama, assistindo desenhos com Emma, que tinha dormido lá ontem à noite, provavelmente comendo cereal e rindo de algo que apenas crianças de 12 anos achavam engraçado. Ela não sabia o que seu pai tinha feito antes de ela nascer. Ela sabia que ele tinha estado no exército. Ela sabia que ele tinha viajado. Ela sabia que ele não gostava de falar sobre isso. Isso era o suficiente. Ela não precisava saber o resto. E ela não precisava de um pai que fosse preso por entrar em uma briga em um café. Ela não precisava de um pai que deixasse seu orgulho aumentar e anular seu julgamento. Ela precisava de um pai que a pegasse às 3h15, que fizesse o jantar, que ajudasse com o dever de casa, que aparecesse. Ethan falou novamente.
Sua voz estava mais quieta desta vez. Mais quieta, mas de alguma forma mais dura. Peça desculpas e saia. Essa é a última vez que vou dizer isso. As palavras caíram como pedras. Miller piscou. Seu escárnio vacilou por meio segundo antes que ele o forçasse de volta ao lugar. Ele olhou ao redor da sala novamente. Mais pessoas estavam assistindo agora. O estudante universitário perto da janela tinha seu telefone erguido. A câmera estava apontada para eles. Miller viu isso. Ele alimentou-se disso. Ele virou-se de volta para Ethan e riu. Você acha que é durão? Miller disse. Ele inclinou-se mais uma polegada. Sua respiração estava quente contra o rosto de Ethan. Você acha que sentar aí em seu cantinho te faz especial? A expressão de Ethan não mudou. Ele estava lendo Miller agora. A maneira como ele se postava, a maneira como ele distribuía seu peso, a maneira como sua mão direita continuava flexionando em um punho solto. Miller estava se excitando, construindo impulso, convencendo-se de que o que viesse a seguir era justificado. Ethan tinha visto isso 100 vezes. O padrão de escalada era previsível. Primeiro o insulto, então a invasão de espaço, então o contato físico, então a violência. O ar no café tinha mudado. As conversas tinham parado completamente agora. Até a barista atrás do balcão tinha ficado quieta. Ela era jovem, início dos 20. Sua etiqueta de nome dizia Sarah. Ela ficou congelada com uma jarra de leite vaporizado em uma mão e seu telefone na outra. Ela parecia que queria ligar para alguém, mas não sabia quem. Um homem mais velho sentado perto da porta levantou-se. Ele tinha uns 60 anos, barba grisalha, camisa de flanela. Ele deu um passo em direção a eles e então parou. Sua esposa agarrou seu braço. Ela balançou a cabeça. Ele sentou-se de volta. Ninguém mais moveu-se. Ninguém interveio. Eles apenas assistiram. Alguns deles pareciam desconfortáveis, alguns deles pareciam fascinados. Era o mesmo em toda a multidão. Pessoas queriam ver o que aconteceria, mas elas não queriam ser parte disso. Miller notou a atenção. Isso o alimentou. Ele endireitou-se ligeiramente e elevou sua voz mais um degrau. Você sabe qual é o seu problema? Miller disse que ele estava performando agora, jogando para a sala. Você acha que pode apenas sentar lá e ignorar pessoas? Você acha que é melhor do que todo mundo? Ethan o deixou falar. Palavras eram apenas ruído. Elas não importavam. O que importava era o que vinha depois das palavras. O que importava era o momento quando Miller decidiu que falar não era suficiente. Aquele momento estava vindo. Ethan podia sentir isso construindo-se. Ele podia ver isso na maneira como os ombros de Miller tensionaram, na maneira como sua respiração acelerou, na maneira como seus olhos piscaram para o peito de Ethan, como se ele estivesse escolhendo um alvo. Eu não acho que sou melhor do que ninguém, Ethan disse. Seu tom era plano. De fato, eu só quero ser deixado em paz. O rosto de Miller corou. A declaração era simples, honesta. E de alguma forma isso piorou tudo porque não era uma ameaça. Não era um desafio. Era apenas um homem declarando um limite. E limites eram a coisa que Miller não podia tolerar. Deixado em paz, Miller repetiu. Ele disse isso como se as palavras fossem ridículas. Como se a ideia de espaço pessoal fosse uma piada. Você vem a um lugar público e você quer ser deixado em paz. Ele deu outro passo para frente. Agora eles estavam quase peito a peito. Ethan podia sentir o calor vindo do corpo de Miller. Podia ver o pequeno corte em sua mandíbula, onde ele tinha raspado muito perto. Podia cheirar o café em sua respiração misturado com algo mais afiado. Talvez bourbon. Talvez uísque. Beber durante o dia explicaria muito. As mãos de Ethan permaneceram aos seus lados, soltas, relaxadas, não cerradas em punhos, não levantadas em defesa, apenas lá, prontas. Ele estava passando por cenários em sua cabeça. Se Miller balançasse, de onde viria? Se Miller agarrasse, qual seria a maneira mais limpa de quebrá-lo?
Se Miller atacasse, como redirecionar o impulso sem causar dano permanente? Ele não queria machucar este homem, ele só queria que isso acabasse. Última chance, Ethan disse. As palavras estavam mal acima de um sussurro, mas elas cortaram através do silêncio como uma lâmina. Vá embora. A mão direita de Miller subiu rápido. Ele empurrou o ombro de Ethan com a palma da mão. Não era um soco, ainda não. Era um teste, uma provocação, um convite para escalar. Ethan absorveu o impacto. Seu corpo balançou para trás ligeiramente e então assentou. Ele não empurrou de volta. Ele não agarrou o pulso de Miller. Ele apenas ficou lá e deixou o momento respirar. O café prendeu a respiração com ele. Sarah, a barista, tinha seu telefone no ouvido agora. Ethan podia ver seus lábios movendo-se, mas não podia ouvir o que ela estava dizendo. Provavelmente chamando a polícia. Bom, deixe-os vir, deixe-os resolver isso. Ele podia esperar. Ele era bom em esperar, mas Miller não era. O empurrão não tinha obtido a reação que ele queria. Ethan não tinha revidado. Nem sequer se encolheu. Isso fez Miller parecer fraco. Fez ele parecer que estava pegando no pé de alguém que não se defenderia. Essa não era a história que Miller queria contar. Ele precisava de resistência. Ele precisava de uma briga. Ele precisava que Ethan lhe desse uma desculpa. Miller empurrou novamente, mais forte desta vez. Ambas as mãos contra o peito de Ethan. A força era real, agressiva, destinada a jogá-lo de volta contra a parede. Ethan moveu-se com ela. Ele deu 2 passos para trás e usou o impulso para criar distância. Sua coluna tocou a parede. Ele parou, ficou, esperou. Vamos! Miller gritou. Seu rosto estava vermelho agora. Cuspe voou de sua boca. Faça alguma coisa. Me bata. Eu sei que você quer. Ethan não queria. Essa era a coisa que Miller não podia entender. Ethan não precisava provar nada. Não precisava vencer. Não precisava estabelecer dominância ou salvar a cara ou jogar para uma multidão. Ele já tinha vencido mais brigas do que Miller jamais saberia. Ele tinha sobrevivido a coisas que teriam quebrado a maioria dos homens. Ele não tinha nada mais a provar para ninguém, especialmente não para um valentão bêbado em uma cafeteria. Mas Miller não estava terminado. Ele não podia estar terminado. Não enquanto pessoas estavam assistindo. Não enquanto telefones estavam gravando. Ele tinha se comprometido agora. Ele tinha empurrado isso longe demais para recuar. Seu orgulho não o deixaria. Seu ego não o deixaria. Então ele fez a escolha que Ethan tinha sabido que ele faria desde o início. Miller lançou um soco. Ele veio de seu lado direito. Um gancho largo e em arco mirando a mandíbula de Ethan. Telegrafado, lento. O tipo de soco que alguém lançava quando nunca tinha sido treinado. Quando eles nunca tinham enfrentado alguém que sabia como lutar. Ethan viu ele vindo de uma milha de distância. Ele teve tempo para pensar, tempo para escolher, tempo para decidir como isso terminaria. Ele podia abaixar-se, deixar o soco passar por cima de sua cabeça, deixar Miller tropeçar para frente, desequilibrado, ir embora enquanto ele estava se recuperando, mas isso não pararia isso. Miller viria novamente, escalaria ainda mais, machucaria alguém eventualmente. Talvez não hoje, talvez não Ethan, mas alguém. Então Ethan moveu-se. Não foi dramático, não foi chamativo. Foi apenas preciso. Ele deslocou seu peso para o pé esquerdo, virou seus ombros, escorregou para dentro da guarda de Miller enquanto o soco passava pelo ar vazio. Sua mão esquerda subiu e pegou o pulso estendido de Miller. Sua mão direita travou no cotovelo de Miller. Pegas de controle básicas. O tipo ensinado em todo o curso de combate. O tipo que funcionava porque eles dependiam de alavancagem e anatomia em vez de força. Ethan girou o braço de Miller. Não forte, não rápido. Apenas firme, controlado. O corpo de Miller seguiu o movimento porque não tinha escolha. A articulação do ombro só se movia em certas direções. Lute contra isso e algo rasgava. Siga-o. E você permaneceu intacto.
O cérebro de Miller entendeu isso mesmo que seu orgulho não o fizesse. Em 3 segundos, Miller estava de frente para a parede. Seu braço direito estava preso atrás de suas costas. Sua mão esquerda estava pressionada plana contra o tijolo. Ethan ficou atrás dele, perto, controlando o ângulo, controlando a pressão. O suficiente para segurar, não o suficiente para danificar. Miller lutou. Seus músculos tensionaram-se. Ele tentou empurrar para trás, tentou torcer-se livre. Ethan ajustou. Pequenos movimentos, minúsculas mudanças na pressão. Parecia sem esforço. Não era. Era o produto de milhares de horas de treinamento, de sparring, de combate real onde erros custavam vidas. Mas de fora parecia que Ethan estava mal tentando. Pare de mover-se, Ethan disse. Sua voz era calma, quase gentil. Você vai machucar-se. Miller não parou. Ele sacudiu seu ombro, tentou jogar um cotovelo. Ethan aumentou a pressão apenas o suficiente para congelá-lo, não o suficiente para deslocar, apenas o suficiente para enviar a mensagem. Continue lutando e isso piora. O café estava silencioso. Ninguém falou. Ninguém moveu-se. Sarah ficou atrás do balcão com seu telefone ainda pressionado em seu ouvido. O estudante universitário perto da janela tinha abaixado seu telefone. Seu rosto estava pálido. O homem mais velho na camisa de flanela sentou-se com a boca ligeiramente aberta. Sua esposa tinha sua mão sobre seu coração. Ninguém tinha esperado isso. Eles tinham esperado uma briga, gritos, golpes selvagens, talvez móveis quebrados. Eles não tinham esperado eficiência, controle. Um homem que moveu-se como se a violência fosse uma linguagem que ele tinha falado por tanto tempo, que não exigia pensamento, nem esforço, nem emoção. Ethan segurou Miller contra a parede e esperou. Esperou pela luta para esvair-se dele. Esperou pela realidade para afundar. Esperou pelo momento quando Miller entendeu que ele tinha cometido um erro muito sério. Miller parou de lutar. A luta esvaiu-se dele toda de uma vez. Seus músculos relaxaram. Sua respiração tornou-se irregular. Ethan sentiu a mudança. Sentiu o momento quando a resistência tornou-se conformidade. Ele manteve a posição por mais 3 segundos. Tempo suficiente para ter certeza. Então ele liberou a pressão e recuou. Miller virou-se lentamente. Seu rosto estava corado. Seus olhos estavam arregalados. Ele olhou para Ethan como se ele o estivesse vendo pela primeira vez. Como se os últimos 2 minutos tivessem reescrito tudo o que ele pensava que sabia. Ele abriu sua boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nenhuma palavra saiu. Ethan colocou distância entre eles. 2 passos, então 3. Ele moveu-se para o lado para que ele não estivesse bloqueando Miller contra a parede, dando a ele espaço, dando a ele uma saída. A postura era deliberada, não ameaçadora. As mãos de Ethan pendiam soltas aos seus lados. Seu peso estava centrado. Ele não estava perseguindo, não estava pressionando, apenas segurando o limite que ele tinha estabelecido. O café permaneceu congelado. Sarah ainda tinha o telefone pressionado em seu ouvido. O homem mais velho na camisa de flanela tinha meio levantado de seu assento novamente. Sua esposa estava segurando seu antebraço com ambas as mãos. O estudante universitário perto da janela tinha seu telefone abaixado agora. Seu polegar pairava sobre a tela como se ele estivesse decidindo se parava de gravar ou continuava. Sirenes cortaram através do silêncio, fracas no início, então mais altas. A cabeça de Miller estalou em direção ao som. Pânico cintilou em seu rosto. Ele olhou para Ethan, olhou para a porta, olhou de volta para Ethan. Ele estava calculando, tentando descobrir se ele podia sair antes que a polícia chegasse, tentando decidir se correr faria as coisas melhores ou piores. Ethan balançou a cabeça uma vez. Pequeno movimento, mensagem clara. Não corra. Miller ficou onde ele estava.
2 viaturas policiais pararam do lado de fora, luzes piscando, sem sirenes agora. 4 oficiais vieram pela porta. Eles moveram-se com o tipo de velocidade cuidadosa que dizia que lhes tinha sido dito que havia uma luta ativa, que alguém poderia estar ferido, que a situação poderia ainda estar escalando. A primeira oficial pela porta era jovem, final dos 20, cabelo loiro puxado para trás apertado. Sua mão descansava em seu cinto perto de seu rádio, não em sua arma, mas perto. Seus olhos varreram a sala, absorveram a multidão, os telefones, os 2 homens parados perto da parede de trás, um deles respirando com dificuldade, o outro parado perfeitamente quieto. O segundo oficial era mais velho, 50, talvez 55. Grisalho nas suas têmporas, um rosto envelhecido que tinha visto muitas chamadas de sábado de manhã como esta. Sua etiqueta de nome dizia Daniels. Ele moveu-se mais lento do que sua parceira, mais deliberado. Seus olhos encontraram Ethan primeiro. Seguraram lá. Algo passou por seu rosto. Reconhecimento, talvez, ou curiosidade. Ele disse algo para a oficial mais jovem. Ela acenou e moveu-se em direção a Miller. Official Daniels caminhou em direção a Ethan. Sua postura era relaxada, mas alerta. A caminhada de alguém que tinha feito isso vezes suficientes para saber que suposições te machucavam. Ele parou a alguns pés de distância, perto o suficiente para falar longe o suficiente para reagir se ele precisasse. Você quer me dizer o que aconteceu aqui? Daniels disse. Sua voz era calma, profissional. Nenhuma acusação nela, apenas uma pergunta. Ethan encontrou seus olhos. Ele não desviou o olhar, não se mexeu, não apressou a explicar ou defender. Ele apenas ficou lá e deixou o oficial avaliá-lo. Era a mesma coisa que Ethan tinha estado fazendo desde que Miller entrou no café, lendo, medindo, esperando. Ele derrubou minha mesa, Ethan disse. Ele gesticulou para a cabine de canto. O café derramado ainda estava lá, líquido escuro empoçando na superfície e pingando no chão deliberadamente. Então ele me empurrou 2 vezes. Então ele deu um golpe. Daniels olhou para a mesa, olhou para a mancha no jeans de Ethan, olhou de volta para o rosto de Ethan. Seus olhos caíram brevemente para o relógio no pulso de Ethan. Emissão padrão. O tipo que você não podia comprar em lojas. O tipo que você ganhou. A expressão de Daniels mudou ligeiramente. Não muito. Apenas o suficiente. E o que você fez? Daniels perguntou. O restringi? Ethan disse. Não o acertei. Não o machuquei. Apenas o segurei até ele parar. Daniels olhou por cima do ombro. A oficial mais jovem tinha Miller contra a parede agora. Parede diferente, posição diferente, mas a mesma postura derrotada. Ela estava falando com ele em voz baixa, pegando sua identidade. Miller estava cooperando. Ele parecia um balão que tinha perdido todo o seu ar. Sarah apareceu no ombro de Daniels. Ela ainda tinha seu telefone em sua mão. Sua voz tremeu ligeiramente quando ela falou. Isso é verdade, ela disse. Ela apontou para Miller. Aquele cara entrou e foi direto para ele. Ela apontou para Ethan, derrubou a mesa de propósito, começou a empurrá-lo. Todo mundo viu isso. O homem mais velho na camisa de flanela levantou-se. Sua esposa soltou seu braço desta vez. Ele caminhou até os oficiais com os passos cuidadosos de alguém que não queria interferir, mas sentiu-se obrigado a falar. Ela está certa, o homem disse. Sua voz era rouca. Uma vida inteira de cigarros ou trabalho duro ou ambos. O cara grande começou. Este aqui apenas defendeu-se, mas não fez mais do que tinha que fazer. Daniels olhou para Ethan novamente. Realmente olhou desta vez. Absorveu a maneira como ele se postava. A maneira como ele se mantinha. A maneira como os seus olhos rastreavam movimentos sem sua cabeça virar. O relógio, as roupas desbotadas, a confiança silenciosa de alguém que não tinha nada a provar. As peças estavam se somando na cabeça de Daniels. Ethan podia ver isso acontecendo. Você é ex-militar? Daniels perguntou. Não era realmente uma pergunta. Era confirmação. Ethan acenou uma vez.
Qual ramo? Amy, quanto tempo? 16 anos. Daniels esperou. Quando Ethan não ofereceu mais, ele não empurrou. Ele apenas acenou como se ele tivesse obtido a resposta que ele esperava. Ele virou-se em direção à sua parceira e deu um pequeno sinal de mão. Ela acenou de volta e começou a caminhar Miller em direção à porta. Estou sendo preso? Miller disse. Sua voz quebrou na última palavra. A bravata tinha ido. Agora ele apenas soava assustado. Você está sendo removido por perturbar a paz, a oficial mais jovem disse. Vamos falar lá fora. Miller olhou de volta para Ethan mais uma vez. Sua expressão era complicada. Medo, constrangimento, talvez algo como respeito. Ele não disse nada. Ele apenas virou-se e saiu com a mão da oficial em seu cotovelo. Daniels os observou ir. Então ele virou-se de volta para Ethan. Você quer apresentar queixas? Ele perguntou. Ethan balançou a cabeça. Você quer um relatório arquivado? Outro balanço. Você tem certeza? Nós temos testemunhas. Nós temos vídeo, provavelmente. Daniels olhou para o estudante universitário que ainda estava segurando seu telefone. Nós podemos fazer um caso. Tenho certeza. Ethan disse. Eu só quero ir para casa. Daniels o estudou por um longo momento. Então, ele puxou um cartão de seu bolso e o estendeu. Se você mudar de ideia, ele disse, ou se aquele cara voltar, você me liga. Ethan pegou o cartão, deslizou-o para seu bolso de trás sem olhar para ele. Daniels estendeu a mão e ofereceu sua mão. Ethan apertou-a. O aperto era firme. Respeito mútuo entre dois homens que ambos tinham visto coisas sobre as quais eles não falavam. Obrigado pelo seu serviço, Daniels disse silenciosamente. Então mais alto para a sala. Qualquer um que gravou o vídeo deste incidente, eu preciso que você o delete agora. Isso não é entretenimento. Isso não é conteúdo. Alguém poderia ter sido seriamente ferido. O estudante universitário olhou para baixo para seu telefone. Ele tocou na tela algumas vezes, segurou-o para mostrar a Daniels. O vídeo tinha ido embora. Algumas outras pessoas ao redor do café fizeram o mesmo, deletando, confirmando. Daniels acenou. Aprecio isso, ele disse. Ele olhou para Ethan mais uma vez, inclinou sua cabeça ligeiramente, então ele saiu. A porta fechou atrás dele. As luzes das viaturas do lado de fora desvaneceram enquanto elas se afastavam. O café exalou. Conversa começou novamente. Quietamente no início, então mais alto. Pessoas retornaram ao seu café, seus laptops, suas manhãs de sábado. Mas a atmosfera tinha mudado. Havia uma qualidade diferente no ar agora. Uma lição que ninguém tinha pedido, mas todo mundo tinha recebido. Sarah veio com uma toalha. Ela entregou-o a Ethan sem uma palavra. Ele pegou-o, limpou o café da mesa, jogou a toalha no lixo. Ele olhou para seu relógio. 11h30. Ele tinha horas antes que ele precisasse pegar Lily, mas ele não queria ficar aqui mais. Não queria ser olhado. Não queria perguntas. Ele caminhou para o balcão. Sarah estava de volta atrás dele agora. Suas mãos estavam mais firmes. Quanto pelo café? Ethan perguntou. Ela balançou a cabeça. É por conta da casa. Eu preferiria pagar. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Então ela acenou. 350. Ethan puxou sua carteira, deu a ela uma de 5, disse a ela para guardar o troco. Ela sorriu, pequeno, genuíno. Obrigada, ela disse, por não piorar. Ethan não respondeu. Ele apenas acenou e virou-se em direção à porta. O homem mais velho, na camisa de flanela, pegou seu olho enquanto ele passava. Levantou sua xícara de café ligeiramente. Um brinde. Ethan retornou o aceno e continuou andando. Fora o ar estava fresco, limpo. Ele caminhou para sua caminhonete, subiu, sentou atrás do volante e olhou para o café através do para-brisa. Pessoas ainda estavam dentro, ainda bebendo café, ainda vivendo suas vidas. O momento tinha passado. Miller tinha ido embora. A polícia tinha ido embora. Tudo estava voltando ao normal. Exceto que não era normal, não realmente.
Porque agora todo mundo naquele café sabia algo que eles não tinham sabido antes. Eles sabiam que silêncio não era fraqueza, que quietude não era rendição, que força real não era sobre dominar outros. Era sobre controlar a si mesmo, sobre escolher não causar dano mesmo quando você tinha todo o direito. Ethan ligou o motor, saiu do estacionamento, dirigiu em direção à casa. Ele tomaria banho, trocaria seus jeans, talvez fizesse almoço, e às 3h15 ele estaria estacionado fora da escola de Lily, esperando como ele sempre estava, como ele sempre estaria, porque isso era o que importava. Não o que aconteceu em um café, não algum valentão bêbado que aprendeu uma lição difícil. Apenas estar lá para a única pessoa que precisava que ele estivesse. Ele ligou o rádio, encontrou uma estação tocando algo quieto e dirigiu para longe do café como se ele nunca tivesse estado.